Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos à segunda parte do vídeo O Universo do Nariz Vermelho, em que falamos um pouco mais sobre grandes palhaços brasileiros que fizeram história. Essa nossa lista não tem nenhum intuito de classificar qual palhaço era melhor, ou mais importante, ou mesmo o mais engraçado. O nosso fim aqui é unicamente informativo e de entretenimento. Começamos então com Benjamin Chaves, mais conhecido como Benjamin de Oliveira, reconhecido como o primeiro palhaço negro do Brasil. De todos aqueles que iremos mencionar nesse vídeo, Benjamin é o único que não vem de nenhuma linhagem circense. Nascido na atual Pará de Minas em 11 de junho de 1870, ele era filho de uma escrava do lar com um capataz, um capitão do mato na verdade. Benjamin foge de casa aos 12 anos para escapar das surras do pai e junta-se à trupe do Circo Sotero, atuando em números de trapézio e acrobacia. É também no Circo Sotero que Benjamin conhece o seu mestre Severino de Oliveira, cujo sobrenome ele adota. Ele foge desse circo após 3 anos, onde também era espancado pelo dono, e junta-se mais tarde a uma trupe de ciganos, de onde ele também escaparia ao saber que poderia ser vendido ou trocado por alguma mercadoria. Ele estreia como palhaço no circo de Frutuoso Pereira por volta de 1889 e enfrenta a desconfiança das plateias no começo por causa da sua cor. Nas suas primeiras apresentações foi vaiado e teve ovos arremessados contra si. Além de palhaço, Benjamin atuou como cantor, ator, instrumentista e compositor. Foi também um dos precursores do circo-teatro brasileiro, popularizando uma versão de Otelo de Shakespeare e o Guarani de José de Alencar, sendo também autor de diversas outras peças teatrais. Já atuando pelo Circo Caçamba, tem a sua apresentação vista pelo então presidente da República, Floriano Peixoto, que então desloca o circo da periferia carioca onde estava instalado para o centro da cidade, em frente ao Ministério das Relações Exteriores, na Praça da República. Nos últimos anos, o nome de Benjamin voltou a ficar em evidência por conta de uma estátua sua localizada na sua cidade natal ter sido vandalizado com uma suástica. Além disso, a sua carreira foi homenageada por escolas de samba cariocas, como a São Clemente em 2009 e Salgueiro em 2020. Benjamin se aposentou na década de 1940 e foi aclamado como um grande artista circense. Ele falece em 3 de maio de 1954, no Rio de Janeiro, aos 84 anos, praticamente na miséria e sobrevivendo de um auxílio financeiro do governo federal. Nerino Avanzi, nascido em 1886, faz parte da terceira geração de artistas da família. Ele cria junto com a sua esposa, a trapezista francesa Amandine Ribot, o Circo Nerino, em 1913, e que ficou em atividade durante 52 anos. Como diferencial, o circo tinha a primeira parte do show com as atrações tradicionais, onde Nerino era a atração principal como palhaço Piccolino, e a segunda parte com espetáculos teatrais. Com a aposentadoria de Nerino em 1952, a função passa para o seu filho Roger Avanzi, que na época tinha por volta de 30 anos. Ele adota o mesmo nome artístico e a mesma caracterização do pai, que falece em 1962, continuando assim a tradição do circo até o encerramento das suas atividades em 1964. Aí meu pai foi adoecendo, não aguentava mais trabalhar, do palhaço Piccolino, e eu trabalhava com ele, fazia o clown, ele era o excêntrico, eu era o clown. Eu via que ele não aguentava mais trabalhar por causa da idade, né? Eu falava com a minha mãe e tal, minha mãe dizia: o que vamos fazer? Experimentaram outras pessoas, não dava certo, da família. Eu dizia: eu mesma que tenho que substituir meu pai. Minha mãe não queria: não, meu pai, minha filha, meu filho, não faça o palhaço não. O palhaço é o prisioneiro do circo. Por que, minha mãe? Porque você faz o trapézio, a bicicleta, o cavalo, qualquer coisa, se você não quer trabalhar essa noite, não tá bom, tira do programa. Mas o palhaço não pode sair.
tem que manter o palhaço no programa, porque o público exige, né? O público exige. Então, resultado, eu dizia, tá, mas meu pai não aguenta mais, e o que eu vou fazer? Até que não teve outro jeito, teve que substituir. Nós estávamos numa cidade chamada Quaraci, na Bahia. Na estreia do circo, a gente estreou o palhaço Picolino II. E nunca mais eu parei de fazer Picolino. Meu pai parou, eu tinha já 32 anos quando comecei a fazer o Picolino. E isso já faz 55 anos. Depois, Picolino ainda trabalha no Circo Garcia e no Circo Escola Picadeiro. E ele também é um dos fundadores do Centro de Memória do Circo, fundado em 2009, aqui no centro da capital de São Paulo. Eu conheci o palhaço Picolino quando assisti a uma apresentação dele há uns quase 20 anos atrás, mais ou menos, mas não num circo, e sim num teatro. E realmente ele era uma figura bastante simpática, e ele pôde contar pra gente na época um pouco das histórias do circo do pai dele e como foi assumir essa herança, que foi o palhaço Picolino. Infelizmente, ele faleceu por falência múltipla dos órgãos em 10 de dezembro de 2018, aos 96 anos, justamente no Dia do Palhaço. Agora falaremos de José Carlos Queirolo, que era o nome do palhaço Torresmo, que nasceu em Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, em 4 de abril de 1918. Filho de pai uruguaio, o palhaço Chicharrão, e a mãe argentina, a sua vida inteira foi dedicada ao circo. Aliás, o nome Chicharrão é a tradução em espanhol da palavra torresmo. Ele foi cantor de tango, compositor, poeta e um multi-instrumentista habilidoso em tocar saxofone, marimba e violino. No circo, ele foi equilibrista, trapezista, malabarista, aramista e domador de animais. Ele ainda foi locutor de rádio e esteve presente na inauguração da TV no Brasil ao lado de Albano Pereira, que interpretava o palhaço Fusarca, com quem fez dupla. Quando Fusarca faleceu em 1975, Torresmo passou a trabalhar com seu filho José Carlos, que adotou o codinome Pururuca. Torresmo também passou por quase todas as emissoras, como Record, Cultura, Excelsior, Bandeirantes e Gazeta. Ele faleceu em 19 de agosto de 1996, aos 78 anos de idade. Valdemar Seissel, o famoso palhaço Arrelia, nasceu em Jaguariaíva, no Paraná, em 31 de dezembro de 1905. A história da família começa quando o seu avô, Júlio Seissel, largou o seu emprego de professor na França para se casar com uma artista espanhola que conheceu em uma apresentação. Juntos, eles seguiram turnê com o circo até se estabelecerem no Brasil. Começou a atuar com 6 anos de idade e escolheu as artes circenses aos 17, começando como malabarista, mas logo fez a opção pela figura do palhaço ao ser muito aplaudido em um número. Ele foi vestido e maquiado meio que a contragosto pelos irmãos, que praticamente o jogaram no picadeiro, onde ele cai e se levanta mancando e fazendo caretas, para a alegria do público que assistia, e a partir daí ele não parou mais. Arrelia imortalizou o seu bordão, depois transformado em marchinha. Como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai, vai, vai? Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, bem, bem. Ele faz dupla com o irmão Henrique, que é quem lhe dá o nome de Arrelia, e com o sobrinho Walter Seissel, também conhecido como o Palhaço Pimentinha. Outra curiosidade da família Seissel é que o falecido Gilberto Fernandes, mais conhecido como Gibi, um popular ator de câmeras escondidas e intérprete do Papai Papudo no programa Bozo, também era um primo de Arrelia, mas de um outro circo. Em sua caracterização, ele se destaca pelo uso de uma maquiagem mais leve e natural, similar aos clowns. Arrelia chegou a ter o seu próprio programa, o Cirquinho do Arrelia, na TV Record, de 1955 a 1966, e trabalhou no cinema, algumas vezes não fantasiado. Arrelia morreu em 2005, aos 99 anos,
de falência múltipla agravada por um quadro de pneumonia. Jorge Savala Gomes nasceu em Rio Bonito, no Rio de Janeiro, em 18 de julho de 1915. Sua mãe, que era trapezista, entrou em trabalho de parto durante uma apresentação. Ele fica órfão de pai aos 2 anos e recebe do padrasto, Osório Portilho, o nome de Carequinha, quando ele lhe coloca na cabeça uma peruca sem cabelos quando tinha 5 anos, que foi a mesma época em que ele estreava nos Picadeiros. Carequinha é dono de bordões que caíram no gosto da criançada. Tem marmelada, tem sim senhor, hoje tem goiabada, tem sim senhor, o palhaço que é ladrão de mulher. Carequinha ainda colocou em sua discografia clássicas cantigas como Sapo Coruru, Escravos de Jó, Marcha Soldado e o seu grande sucesso, O Bom Menino. O bom menino não faz bibi na cama. O bom menino não faz malcriação. O bom menino vai sempre à escola e na escola aprende sempre a lição. Carequinha criou para si uma nova concepção do palhaço tradicional, conhecido por ser ingênuo e que era vítima das circunstâncias, quando no fim das esquetes apanhava ou levava farinha no rosto ou era passado para trás. Nas suas palavras, o palhaço tinha que ser um herói e não um mártir. Em 1938, ele estreia como cantor na Rádio Mairinque Veiga do Rio de Janeiro. Já na televisão, ele tem como marco ser o primeiro palhaço a ter um programa, o Circo Bombril, depois rebatizado como o Circo do Carequinha, programa em que ele comandou por 16 anos na TV Tupi entre as décadas de 50 e 60, ao lado do palhaço Fred. Nos anos 80 esteve na TV Manchete e lá também popularizou ainda mais as brincadeiras com interação com as crianças, como gincanas e competições, que viriam a ser a base dos programas infantis das apresentadoras loiras nos meados dos anos 80 e 90. Como não fez um sucessor entre os seus 5 filhos, o seu legado se foi quando ele faleceu aos 96 anos de idade, em 5 de abril de 2006, em decorrência de problemas cardíacos, e segundo o seu desejo, foi sepultado com a sua vestimenta de palhaço. De um circo eu sou o palhaço, no rosto levo este traço para alegrar a multidão. Mas é tudo fantasia, é falsa a minha alegria, é tudo ilusão. Ninguém sabe que meu rosto a tinta encobre um desgosto que vive a me atormentar. E com a luz da ribalta, meu coração sente a falta de quem não me soube amar. E para encerrar, vamos falar de Abelardo Pinto, o famoso palhaço Piolim, nascido em Ribeirão Preto em 27 de março de 1897. Ele viveu a sua infância toda dentro do circo, envolvido nas mais diversas atividades, e aprendeu a ser ciclista, saltador, acrobata e contorcionista, tendo tido muito destaque quando criança nessa atividade. O apelido Piolim foi dado em 1918 por artistas espanhóis que, ao verem um menino, diziam que ele parecia um piolim, que é um barbante muito fino, na tradução do espanhol, por causa das suas pernas finas. Ele se lança substituindo o palhaço Chicharrão, o pai do torresmo de quem falamos agora há pouco, e ele foi um sucesso e alcançou o auge em seu próprio circo, em parceria com o palhaço Alcebiades,
que por sua vez era o pai do palhaço Fusarca. Foi a partir do seu trabalho que os intelectuais da Semana de Arte Moderna começaram um movimento para a valorização da arte circense e Piolín começava a ser aclamado como o rei dos palhaços ou o maior palhaço do Brasil, obtendo também reconhecimento mundial do seu talento. O seu nascimento, 27 de março, como a gente já falou, é comemorado o Dia do Circo no Brasil, dada a sua importância. Piolín teve o seu circo por mais de 30 anos na capital paulista, em várias regiões, sendo uma das principais o Largo do Paissandu. Uma das suas grandes mágoas foi ter o seu circo despejado em 1961 após 18 anos pelo órgão que hoje é o INSS, com a alegação de que no local seria erguido um hospital. No fim das contas, o local ficou vazio durante anos, foram feitos outros empreendimentos, entre eles um bingo, e o hospital, que é bom, nunca foi construído. Piolín faleceu no ano de 1973, aos 76 anos de idade, de insuficiência cardíaca de uma forma muito inusitada, engasgado com uma bala. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem a sua curtida, o seu comentário ou compartilhem esse conteúdo. E se você ainda quiser, puder e tiver tempo, não se esqueça também de assistir aos nossos outros vídeos aqui do canal. Como a gente sempre diz, os nossos vídeos são apenas fragmentos de grandes assuntos sobre as artes cênicas. Então, dessa maneira, ele não pode substituir a sua leitura e nem a sua pesquisa mais aprofundada. A gente fica por aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, pessoal!